Bem-vindos, estudantes do século XXI. A partir de agora voltaremos ao tempo até o século XIX. Bom dia, estudantes. Nossa missão é mostrar para vocês os movimentos migratórios ocorridos no Brasil, a partir do século XIX até o início do século XX. Neste período vieram para o Brasil imigrantes italianos, portugueses, japoneses e alemães. Imigrações refere-se ao deslocamento temporário ou permanente de pessoas de um país para outro país, com o intuito de obter trabalho e uma residência. No total, chegaram aproximadamente 250 mil imigrantes japoneses que se instalaram principalmente em São Paulo e no Paraná. A maioria dos imigrantes que aqui chegaram era camponeses, pobres e desempregados e passavam por crises de emprego geradas pela superpopulação do Japão. O Brasil fez um acordo migratório com o Japão. Os japoneses trabalhariam em lavouras de café. A adaptação foi difícil, pela diferença de língua, dos costumes, da religião, do clima e da alimentação. Isso causou um isolamento social, o que deu origem ao bairro Liberdade, localizado em São Paulo, conhecida pela presença e cultura de grande quantidade de japoneses. Os imigrantes italianos eram de origem humilde e viam o Brasil como uma terra de oportunidades. A Itália passava por uma crise de empregos geradas pela Revolução Industrial. Influenciaram na língua, na religião, com o catolicismo, e na culinária. Até hoje, a cultura italiana mantém forte influência em cidades paulistas como Brás, Bexiga e Moca. Trabalharam nas lavouras de café e viraram agricultores. Também cultivavam uvas para a produção de vinho e influenciaram na comida. Os portugueses encontraram facilidades na adaptação por falarem o mesmo idioma. Migraram devido à crise econômica que Portugal estava passando. Os portugueses tiveram grande influência na cultura brasileira, como mitos, festa junina, vinho, a maioria das igrejas católicas, culinária e movimentos artísticos. Um dos motivos da vinda dos alemães foi a derrota na Primeira Guerra Mundial e a consequente crise econômica alemã. Foram um dos primeiros grupos de imigrantes a chegar no Brasil. Foram mais de 200 mil deles que se instalaram principalmente no sul. Junto a esse grupo chegaram também austríacos e suíços. Algumas das heranças deixadas foram o estilo arquitetônico, Oktoberfest e as colônias como Joinville e São Leopoldo. Na primeira metade do século XIX, os imigrantes ancoraram no Brasil incentivados pelo governo português para ocupar o sul do país para evitar a invasão de povos vizinhos, pois o território era desabitado. A ocupação foi realizada, principalmente por alemães e italianos.
Já na segunda metade do século XIX, o motivo do incentivo à entrada de imigrantes foi o trabalho assalariado nas lavouras de café. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, a mão de obra escrava tornou-se escassa nas fazendas de café. O governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para trabalharem nas lavouras de café. Boa sorte, estudantes! O vestibular espera por vocês. Essa mensagem não se autodestruirá.